Estiagem, valorização do dólar e custo elevado de produção. Estes são alguns desafios do produtor rural brasileiro atualmente. Com as taxas de juros nas alturas e às vésperas do novo Plano Safra, as atenções se voltam agora para a escassez de crédito evidenciada pelo abre e fecha de linha de financiamento daí dos últimos meses. E quem vai nos ajudar aqui a entender melhor este cenário em crédito rural é o diretor do Banco Plantai Agrocrédito, que é o Leandro Justino. Leandro, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Leandro, a gente sabe, né, que a Selic ela interfere diretamente na formulação do Plano Safra. Qual o cenário que você enxerga para o crédito rural daqui para frente? Olha, Priscila, a nossa avaliação aqui é que o crédito rural para a safra 23-24 ele não vai ficar muito diferente do que nós temos observado aqui na safra 22-23, né? Como você bem colocou, nós temos aí um cenário muito complicado de taxas de juros altas, Selic em 13,75, né? Então, isso causa uma complicação, principalmente por dois fatores, né? O primeiro é que quando o governo ele vai equalizar essa taxa de juros, ou seja, ele faz o leilão reverso para ver as instituições que têm disponibilidade de colocar o recurso no crédito rural, e aí elas colocam as taxas que elas vão trabalhar. Então, quanto mais alta a taxa de juros básica, mais altas são as taxas que os bancos vão operar. Consequentemente, o governo ele tem que desembolsar mais. Então, essa é uma situação que gera preocupação. O outro ponto é que nós estamos vendo aí uma situação onde estão tirando o dinheiro da poupança, as pessoas estão com dificuldade de crédito por conta de inadimplência, uma série de fatores. Então, os depósitos à vista, que é um outro meio pelo qual o governo faz ali o funding para poder aplicar no setor agrícola, também tem caído. Então, assim, nós não vemos assim com boas perspectivas, infelizmente, esse plano safra 23-24. A gente sabe, né, você mesmo disse, né, que a gente tem um cenário econômico mundial ainda cheio de incertezas, né, e baseado nisso, qual que é a perspectiva para os recursos, né, serem disponibilizados? Não dá para esperar um aumento dos recursos para essa safra 23-24? Pois é, essa safra 23-24, o que acontece? O produtor rural, o que é vantajoso para o setor agrícola é que, assim, é um setor que alimenta o mundo, né? O setor agrícola, o setor rural, ele é um segmento que ele se diferencia de outros segmentos do mercado, como, por exemplo, o varejo, né? Nós temos visto aí grandes varejistas passando por grandes dificuldades, né? Então, essa crise de crédito que, de fato, ela existe, eu entendo que ela acaba impactando menos no setor agrícola. Claro que tem a dificuldade do produtor rural de buscar essa linha subsidiada. Nós vimos que o governo tentou recentemente abrir mais uma linha, aí viu que não tinha recurso, deu uma segurada, mas assim, o que traz um alento é que o setor agrícola do Brasil ele é um setor, diferencia positivamente dos demais segmentos. Então, se nós, por um lado, temos uma dificuldade, talvez, desse produtor rural conseguir essa linha subsidiada, ele vai ter a oportunidade, de repente, de buscar outras linhas. Talvez essa seja uma alternativa aí para ele enfrentar o plano safra ou a safra 23-24. Ou seja, na sua avaliação, né, diante de todos esses desafios, existem formas de driblar nessas dificuldades, né? Isso mesmo. Eu acho assim que, de um modo geral, o produtor rural ele tem se qualificado cada vez mais. Nós temos observado isso aqui na instituição, que é uma gestão mais profissionalizada, né? O produtor rural ele tem buscado alternativas, ele tem investido em tecnologia, ele tem, em alguns casos, até compartilhado algumas situações de
implementos agrícolas, essas máquinas que são extremamente caras, são ativos muito, muito caros. Então, se ele tem um produtor rural vizinho, muitas vezes ele compartilha essa máquina, esse equipamento com esse seu vizinho ali. Então, assim, o produtor rural tem feito bem a lição de casa dele. Ele tem investido, tem melhorado em tecnologia, ele tem utilizado melhor os recursos. Então, é uma forma também de driblar essa situação, né? E existem várias outras situações, outras instituições, como no caso aqui a Plantai, que tem essa linha voltada para o produtor rural, ainda que não subsidiada, mas que enxerga esse mercado, o mercado agrícola, como sendo aí o grande motivador, né? Perfeito. Então, eu entendo, nós entendemos que, de fato, existe, sim, essa possibilidade dele conseguir contornar. Os insumos baixaram um pouco o preço, então isso traz um alento. Então, essa somatória de fatores, ainda que a gente tenha uma taxa de juros ainda alta, uma situação inflacionária que ainda se descola, mas nós vemos, assim, para o agronegócio, um cenário bem diferente, como é observado para outros segmentos. Perfeito. Obrigada, viu, Justino, aqui pela sua participação aqui, dando aqui soluções, né? E colocando aí esse plano Safra novo em prática. Vamos ver, vamos acompanhar aqui todos os dias. Obrigada. Obrigado, Priscila. Estamos sempre à disposição.